Bom, então azimuth, vamos a alguns conceitos primeiro, antes daquele conceito lá que a gente acabou de ver aí de azimuth, né? Então eu tenho meu plano cartesiano novamente, né? E aí chamávamos de x e de y, certo? Temos uma novidade. Agora nós temos o norte, sul, leste, já falo porque isso aqui é um e oeste. Também já falo já porque que isso aqui é um W. Bom, o que mudou, né? Ah, deixa eu ligar a fonte aqui, peraí. Bom, o que mudou aqui em relação ao que víamos trabalhando com um plano cartesiano XY? Poucas coisas, tá? No XY nós falávamos que o que tinha para cima e o que tinha para direita era positivo, o que tinha para esquerda e o que tinha para baixo, negativo. A linguagem topográfica trabalha com norte, sul, leste e oeste, né? A gente tem que lembrar daquelas aulas de geografia, né? Lá do ensino fundamental, do ensino médio. Ou lembramos também, né, da linha do metrô, né, norte, sul, leste, oeste, né, a linha norte-sul é a linha azul, né, Tucuruvi, Jabaquara, a linha vermelha leste-oeste, Itaquera, Barra Funda, né, então norte, Tucuruvi, sul, Jabaquara, leste, Itaquera, oeste, Barra Funda. A linha do metrô, inclusive, foi inspirada nisso, né, que a gente chama de rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste e oeste. Agora sim, a gente tem condições de entender a teoria do azimuth, né? O que é o azimuth? A gente escreveu ela aqui, a teoria, né? Azimuth é um ângulo que nasce no norte e gira no sentido horário entre 0 e 360 graus. Bom, o que é sentido horário? O sentido do relógio, né? Aquele sentido que o relógio de ponteiro corre, né? Então, sentido horário. Vou rabiscar aqui um sentido horário. Sentido horário é isso aqui, tá? Onde está indo a seta aqui. O início dela está indo sentido horário, sentido do relógio. Se a gente fala sentido anti-horário, contrário, né? Sentido contrário à hora. Tá? Então, sentido horário e sentido anti-horário. Bom, então, se aqui é o norte, aqui o sul, aqui o leste, aqui o oeste, isso aqui é porque vem do inglês, né? East e west, né? Leste, oeste. Linguagem topográfica expressa com as iniciais de norte, sul, leste, oeste. Em inglês, em norte, sul também, né? Em inglês começa com N e com S também, da mesma forma. Bom, então a gente tem que saber onde também são os ângulos 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Bom, eu posso falar que onde se inicia é o meu 0 graus. Então aqui vai ser 0 graus, aqui vai ser 90,
aqui vai ser 180, isso andando em sentido horário. Aqui vai ser 270 e aqui vai ser 360 graus, novamente, encerrando. Então, cada um desses quartos, né, cada um desses quadrantes tem 90 graus. 90 com 90, 180. 180 com 90, 270. 270 com 90, 360 graus. Então, o ângulo azimuth ele é aquele ângulo que que aponta ao norte. Ele está apontando sempre para o norte, ele nasce no norte. Gira no sentido horário de 0 até 360 graus. Então, ele faz isso aqui. Agora, como que eu detecto, né? Tá, legal, isso aí é uma teoria, inicia a nossa teoria aí, ótimo, sem problemas. Mas, como que eu detecto isso na vida topográfica? Bom, eu tenho uma reta AB. AB. Eu estaciono meu equipamento topográfico aqui em cima. Estou estacionando ele aqui. Quando eu estaciono meu equipamento topográfico, eu tenho um plano cartesiano aqui. E esse plano cartesiano é exatamente esse que nós fizemos aqui, onde eu tenho norte, sul, leste e oeste. E aí eu pergunto, quem que é o azimuth de AB, da reta AB? O azimuth de AB é esse ângulo aqui, que eu acabei de colocar aí. Por que que eu sei que é esse ângulo? Ele nasce no norte. Olha, no meu equipamento topográfico, nasceu no norte. E pode ir de 0 até 360 graus no sentido horário. Então eu sei que o azimuth de AB é esse ângulo aqui. Então vamos estimar ele, né? Dar um chute nele. Quanto será que é mais ou menos isso aqui? Ele é mais que 45, né? Que é a metade desse quadrante. Então vamos falar que esse ângulo aí ele é 55 graus, 10 minutos e 12 segundos. Um exemplo. Tá? Então eu sei que o azimuth de AB, AZ, é azimuth, aí eu ponho AZ-AB, que é a reta, é 55 graus, 10 minutos e 12 segundos. Vou pegar uma outra página em branco aqui que a gente dá outros exemplos. Eu tenho uma reta qualquer aí, uma reta CA, vai, só para dar um nome para ela. E ela sempre vai de um ponto a outro. E aí eu quero saber quem é o azimuth de CA ou azimuth de AC também, posso saber. E aí eu sempre tenho que pensar, bom, eu vou pegar meu equipamento topográfico, vou estacioná-lo. Se eu quero saber quem é o azimuth de CA. Então, o azimuth de CA nasce no norte. Azimuth sempre nasce no norte. A gente condiciona que o norte sempre é para cima. A efeito de colocar no papel, né? Vai de 0 até 360 graus no sentido horário. Então, ele faz isso aqui. Esse é o azimuth de CA. Que aí eu posso falar que foi cravado, vai, 90 graus, 0 minutos, 0 segundos. Deixa eu pegar uma outra folha. Então
tenho uma reta, outra aqui, qualquer, uma reta AB. Pergunto, quem é o azimuth de BA? Então eu imagino que eu estaciono meu equipamento bem em cima do ponto B. Quando eu falo de BA, eu estaciono o equipamento na origem. A origem é B. Se falo AB, a origem é A. Estaciono o equipamento em A. Então se eu pergunto quem é o azimuth de AB, ponho o equipamento no A. Se eu falo quem é o azimuth de BA, ponho o equipamento no B. Então, estaciono meu equipamento aqui, sempre surgindo um plano cartesiano, né? E aí eu perguntei, quem que é o azimuth de BA? Então ele nasce no norte, vai de 0 a 360 graus. Este aqui é o azimuth de BA. Bom, eu sei que aqui ele andou 90, aqui mais 90, 180, aqui mais 90, 270 e andou mais esse pedacinho aqui. Vamos dizer que isso foi 30 graus. Então, o azimuth de BA vai ser 300 graus. Azimuth de BA, 300 graus. Aí, sei lá, 15 minutos e 10 segundos, tá? Só para manter a linguagem topográfica. Agora, o azimuth de AB, né? Vamos estacionar o equipamento na outra ponta, né? Quem que é o ângulo azimuth de AB? Então, eu estacionei o equipamento aqui. E o azimuth de AB é este ângulo aqui, que eu coloquei em verde. O azimuth de AB, ele é mais que 90, né? Tá vendo aqui que ele é mais que 90 graus. E tem mais um pedacinho aqui, né? Posso falar que o azimuth de AB, ele é aí, sei lá, 100 graus, 10 minutos e 15 segundos. Vou pegar uma tela branca. Então, eu posso também perguntar, por exemplo, e isso vai ser o nosso primeiro exercício, que depois eu deixo lá para vocês fazerem lá no EAD Box. Eu falo, descreva esse azimuth, coloque ele no plano cartesiano. Então, azimuth de 200 graus, 23 minutos e 24 segundos. Como que eu coloco isso num papel, né? Então, vamos lá. Vamos dar um nome para a reta lá. Não dei nome, né? Então, falo azimuth de AB, vai. O azimuth de AB é 200 graus, 23 minutos e 24 segundos. Como que eu ponho isso num papel? Bom, onde está mais ou menos os 200 graus, né? Eu tenho aqui 90, eu tenho aqui 180, então eu tenho aqui 90, 180. Se eu viro tudo dá 270, não é o que eu quero 200. 200 vai estar mais ou menos aqui.
Então, eu posso falar que aqui é o ponto A, que é a origem. Começou na origem, com o meu equipamento estacionado. Vou até o meu ponto B. Então, tá aí. Desenhei o azimuth de AB, que é 200 graus, 23 minutos e 24 segundos. Designei ele aí no meu plano cartesiano, norte, sul, leste, oeste. Lembrando sempre a teoria do azimuth, que ele é o ângulo que nasce no norte, gira no sentido horário de 0 até 360 graus. Então, mais um exemplo, né? Posso falar assim. Quem que é o azimuth de CD, né? É o nome da reta, né? De 35 graus, 12 minutos e 32 segundos. Bom, pego uma folha em branco aqui. Penso sempre lá no meu equipamento estacionado. A minha origem aqui é o meu ponto que eu chamei ali de C, né? E aí eu falei quem é o azimuth de 35 graus, 12 minutos e 32 segundos. Daqui até aqui eu tenho 90, né? Então, 35 graus eu devo ter mais ou menos aqui. Então, é C, D, e aqui está o azimuth aí de 35 graus, 12 minutos e 32 segundos. E assim sucessivamente, para a gente ter essa introdução, né, essa teoria inicial aí da questão de o que é o azimuth. Perguntas que a gente vai... Pelos azimuths a gente vai ficar por isso hoje, então aproveitem, perguntem. Professor, o ponto inicial sempre vai ser no encontro das duas retas no plano cartesiano? Ponto de origem? Sim, sempre. A origem sempre vai ser no que seria o 0,0 aí do nosso plano cartesiano. Veja que a gente tem sempre que imaginar que isso daí eu estou com o meu equipamento topográfico, aquele equipamento que a gente sempre vê nas ruas, ele estacionado nesse ponto, tá? Então eu estou estacionando ele nesse ponto e aí eu falo quem é o azimuth desse ponto para um outro ponto qualquer, né? Então lembra que a gente está trabalhando lá nos planos cartesianos com as nossas poligonais. Então eu tenho aqui uma poligonal A, B e C. E aí eu falo, eu quero saber quem é o azimuth de BC, por exemplo. Então eu sempre vou estacionar o meu equipamento na origem, né? Se eu perguntei quem é o azimuth de BC, vai ser isso aqui que eu fiz em vermelho. Passou dos 90, não chegou a 180, digamos que aqui seja um azimuth de 150 graus, 20 minutos e 12 segundos. Tá? Então sempre vai ser na origem aí, no onde seria o plano, um ponto no plano cartesiano, um ponto 00, né? É sempre a origem aí do meu ponto inicial, né? Aí a depender do nome que nós damos para ele. Perguntas? Esses pontos, eles são definidos em projeto, né? E aí depois você vai em loco e coloca o aparelho até aquele ponto que foi determinado pelo projeto e aí confere para ver se o grau está certo para poder fazer uma traçagem para um outro ponto. Seria mais ou menos isso?
Ótima pergunta e ótima colocação. Já definiu em uma frase só o que é topografia, né? Exatamente isso. Então, veja que efetivamente a gente está falando de topografia hoje, né? Que dia hoje? 27 de maio, né? A gente começou a aula no 1º de março. Então, março, abril, maio, junho, quase 3 meses para a gente efetivamente chegar no que é topografia. Então, isso que você falou nada mais é do que o que a gente chama de amarração, né? Então, lá no campo, lá a gente faz amarração, né? Em obras pequenas, como que a gente faz amarração? O que é amarração? Eu referencio, né, as coisas, né? Então, eu tenho lá meu projeto, eu sei que da parede do vizinho para dentro, eu tenho que puxar 50 centímetros para fazer a minha sapata. Eu estou fazendo uma amarração. E a topografia é exatamente isso, né? Eu sei que a minha sapata, vou pegar uma folha nova. Eu sei que eu tenho um terreno, terreno qualquer aí. E aí eu sei que eu tenho uma sapata nesse ponto aqui, ó. Estou cruzando esse ponto aqui. Que ponto é esse aqui? Através de um georreferenciamento, que aí é muito mesmo entrando aí na questão topográfica, eu sei que o eixo aí dessa sapata é o ponto, esse ponto aí, não importa que ponto que é, mas é um ponto dentro daquilo que a gente vem trabalhando na linguagem de um plano cartesiano. E aí a topografia, ela faz um negócio que se chama amarração, que é essa mesma amarração que eu falei se eu faço com a trena, né? Em obras pequenas funciona muito bem, né? Agora em obras grandes não. Agora, digamos que eu tenho essa fundação e eu queira amarrar ela com um outro ponto qualquer, que seja uma outra fundação, que aí eu chamo ela, sei lá, de fundação B, né? AB, B, desculpa. E tenho esse ponto aqui, A. Se por algum motivo ou por outro eu quero amarrar essas duas fundações, né? Eu quero amarrar, quando eu falo, não é o físico, tá? É amarrar no projeto. Eu posso falar aqui, entre elas eu tenho a minha reta AB e eu tenho o meu azimuth. Aqui vamos falar que é 45 graus, 10 minutos e 12 segundos. Então, entre a fundação A e a fundação B, que tem essa reta AB, eu posso falar que o azimuth de A para B é 45 graus, 40 minutos e 12 segundos. Tá? Então, a gente começa a enxergar a linguagem topográfica, que é essa linguagem expressa com um ângulo chamado azimuth, colocando-se aí o grau, minuto, segundo, dentro de alguns problemas, algumas coisas que podem surgir dentro do nosso campo, da nossa obra, né? E existem os projetos de topografia. O que os projetos de topografia fazem? Eu chego lá no campo, existem alguns pontos que a gente chama de marcos topográficos. Talvez você já tenha observado, os mais atentos, em calçadas, às vezes tem um piquete metálico chumbado nas calçadas. Isso são marcos topográficos. E nesses marcos, nada mais são do que pontos. Pontos dentro de um plano cartesiano que é o universo. O universo é um plano cartesiano. Então ele tem a sua identidade lá, esse marco topográfico. E para que servem então esses marcos topográficos aí na calçada, jogados ao nada? Muito provavelmente eles estão atrelados às obras na redondeza. Então, sei lá, uma obra de hidráulica. Eu tenho uma tubulação de esgoto que, em referência a esse ponto, esse marco topográfico A, ele tem um azimuth de 270 graus, 40 minutos e 50 segundos, essa tubulação. Então eu sei a posição dela através do seu azimuth.
E quem trabalha dessa forma também são os GPS. Os GPS trabalham dessa forma, né? Através dessa linguagem topográfica. Claro que a gente não vai chegar tão a fundo, né? Porque não é um curso de topografia, né? É um curso de construção civil. E para nós, nos basta apenas essa conceituação inicial aí do que vem a ser esses conceitos aí de azimuth, e depois a gente vai falar de um outro ângulo, que é o rumo, né? Então a gente pode expressar a nossa linguagem topográfica, os nossos projetos topográficos, tanto em azimuth, que a gente está conhecendo hoje, quanto em rumo, que a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente. Alguém ia perguntar alguma coisa? Sim? Não? Alguém ia perguntar. Eu vi um microfone aberto. Professor, em relação aos graus, a gente vai trabalhar com essa dedução sempre ou tem um método de a gente chegar no grau exato? Tipo, o senhor botou aí 35 no grau. Não, O senhor, não é com a dedução. A gente sempre tem o método, e o método é a trigonometria, que é o que estávamos vendo até agora. Por exemplo, se eu tenho aqui um ponto A que é 10, 10, e eu tenho um ponto B que é 30, 40, eu tenho minha reta AB, certo? E aí eu pergunto, quem que é o azimuth de AB? O azimuth de AB eu tenho condições de descobri-lo, né? Que é esse ângulo aqui. Como que eu descubro esse ângulo aqui, esse azimuth de AB, né? Isso aí para as próximas aulas, né? Muito bem colocado o seu questionamento também. Com a nossa amiga, trigonometria, que estamos vendo ela desde o primeiro dia de aula, né? Como que eu descubro esse ângulo aqui? Bom, eu crio um triângulo aqui, né? Crio um triângulo. E aí, quem que é esse ângulo aqui, né? Que vai ser o meu azimuth de A para B. Através da trigonometria eu consigo saber, né? Quem que é o cateto oposto aqui desse ângulo que eu coloquei em vermelho. De 10 para 30, 20. E o seu cateto adjacente de 10 para 40, 30. Então, 20 dividido por 30. 20 dividido por 30, 0,66666. Arredondo para 0,67. Como eu fiz cateto oposto por cateto adjacente, tangente, shift tangente de 0,67, 33,82, 20, papapá, graus. Se eu transformo isso em grau minuto segundo, 33 graus, 49 minutos e 19 segundos. Então o azimuth de AB, onde esse ponto A é o 10, 10 e o B 30, 40, ele é 33 graus, 49 minutos e 19 segundos. tá bom, perfeito aí. Entendi. Isso vamos chegar aos poucos, mas bom que você já enxergou, parabéns. Muito bem colocado aí que não é dedução, né? A gente chega no valor exato aí através da trigonometria. É porque eu fiquei na dúvida porque o senhor falou assim, mais ou menos aqui, mais ou menos ali. Aí eu fiquei meio assim, falei, mas não tem um ponto exato? Deve ter. Foi aí onde surgiu a pergunta. Sim, o mais ou menos foi para vocês saberem inicialmente a teoria do azimuth, mas é mais ou menos a discussão, o bate-papo que a gente teve ontem, né? Que o que diferencia a pessoa que busca o conhecimento de quem não busca, né? O conhecimento técnico ele tem um embasamento técnico, e o nosso embasamento técnico são os cálculos, né? Então não é
no achismo, né? Agora, quando inicialmente eu estou explicando a teoria de azimuth, né? Se eu falo assim, quem é o azimuth dessa reta aqui, dessa reta AB? Eu não estou falando quem é o ponto A e o ponto B, né? Eu só estou falando AB. Então, estou estimando aqui, né? Esse exemplo ele serve muito bem para a aplicação da teoria do que é o azimuth. Mas, efetivamente, a gente vai precisar do auxílio da trigonometria para sabermos quem é o ângulo azimuth. E aí, um questionamento que eu recebo muito, não recebi de vocês, mas com certeza vocês pensaram, caramba, a gente só vê trigonometria? Sim, a base da topografia é a trigonometria, né? E quando a gente vê isso lá no colégio, lá atrás, muitas vezes, a pessoa fala, eu vou usar isso onde? Né? Está aqui uma boa aplicação aí da trigonometria dentro da topografia. Né? Vejam que ela realmente é o ferramental, é a base da topografia. E hoje, 3 meses depois de aula, efetivamente é o primeiro dia, né, que a gente realmente fala de topografia, né, que a gente está usando o termo azimuth, estamos expressando em grau, minuto, segundo. Então, até então, era o ferramental, né, para a gente poder chegar no dia de hoje. Um ferramental cumprido, mas que a gente tem aí o restante aí da disciplina para trabalhar em cima disso. Professor, tem uma pergunta aqui. Deixa eu te perguntar. Esses aparelhos que eles fazem a topografia, você posiciona ele lá aonde você quer posicionar. Ele já vai te dar o ângulo, o grau, o minuto e o segundo, você tem que fazer algum cálculo com o aparelho? Depende do aparelho, né? Na verdade, a leitura, para que eu faça a leitura do aparelho, você tem que manusear o equipamento, né? De forma que vai sair no visor do seu aparelho a leitura em grau, minuto, segundo. E cálculos, de um modo geral, a gente vai fazer quando precisar de alguma outra informação. Por exemplo, nessa reta, né, que nós chamamos aqui de AB, né? Não tem sentido eu pegar meu equipamento aqui do ponto A e estacionar ele no ponto B para saber quem é o azimuth de BA. Eu consigo saber isso através de cálculos, né? Então, o cálculo ele sempre vai estar presente como uma ferramenta para poupar serviço, né? Então, os cálculos, eles na vida real lá do topógrafo, eles também continuam quando for necessário. Entendi, professor. Bom, gente, mande a presença de vocês, por favor.